E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer o quinto dia, dos 50 dias com Maria. E hoje o tema ele será Retorno à Galileia. Mateus capítulo 28, versículo 10 ao 16 está assim: Disse-lhe Jesus: Não temas, e te dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, pois é lá que eles me verão. Os 11 foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhe tinha designado. Para quem não entendeu esses 50 dias no cenáculo com Maria, podemos dizer assim, são os evangelhos, só que meditado. É a mesma coisa que a Quaresma, né? Aquele livrinho Tempo da Graça, o Retiro Popular 2021. Mas no caso aqui é Maria, né, Nossa Senhora de Pentecostes, no caso, falando, né, meditando a experiência do evangelho de hoje, de cada dia, no caso. Então está assim: seguimos a orientação que meu filho nos tinha dado e partimos para a Galileia. Antes, porém, fizemos um trabalho comedido e rápido de comunicar a ressurreição de Jesus a todos os discípulos, que por medo resolveram viver escondidos após a crucificação. O número de discípulos que acreditaram, mesmo sem terem visto, foi surpreendente. De madrugada, sem fazermos muito alarde, iniciamos nossa caminhada, peregrinando durante alguns dias. Não éramos um grupo que andava sem destino. Sabíamos onde Deus desejava que estivéssemos. Por essa razão, o cansaço não nos detinha. E assim foi. Durante a jornada, alternávamos os louvores com recordação das palavras de Jesus. Confesso que ainda não tínhamos a clareza de todo o mistério que havíamos presenciado, mas sabíamos que Deus estava agindo de forma plena em nosso tempo e no nosso espaço. E não só. Algo nos dizia internamente, como se fosse um sopro espiritual, que ontem, hoje e o sempre, que o ontem, o hoje e o sempre estávamos unidos em Jesus. Sentíamos sem temor a visão do todo, que o nascimento do meu filho mudaria por completo a história da humanidade. E eu digo isso com propriedade, pois os meus olhos viram Deus tocando a terra, conforme passávamos por povoados em que Jesus havia anunciado o reino, dávamos testemunho da ressurreição. Muitos dos que foram agraciados com milagres ou que foram tocados pela palavra dele se juntavam a nós durante toda a peregrinação. Eu recebia carinhos infindáveis. Eu tinha um carinho de mãe por todos esses homens e mulheres que estão se devotando ao projeto de Deus. Ao longe, vimos a montanha na qual Jesus havia indicado que devíamos ir. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse quinto dia, dos 50 dias de cenáculo com Maria, olha que interessante o que Nossa Senhora relata bem no comecinho. Antes, porém, fizemos um trabalho comediado rápido de comunicar a ressurreição de Jesus a todos os discípulos, que por medo resolveram viver escondidos após a crucificação. Então, esse escondido que Nossa Senhora fala, ela também pode relatar, o medo que eles sentiam. Pois Jesus disse antes e depois da sua morte que ninguém ia sacrificar. Ninguém gostaria de se sacrificar por uma alma que nem conhece, por uma alma pecadora, por uma
Isso Jesus fala que só por uma. Imagina pelo mundo todo. Mas, enfim, ninguém queria se sacrificar. Como assim, Joana? Ninguém queria, não é se mostrar a palavra, mas ninguém queria se pronunciar. Por que ninguém queria se pronunciar? Por medo, claro, como Nossa Senhora diz, mas principalmente por não se sacrificar. Por não querer, né, se sacrificar por uma palavra, por ele. Mas Joana, ele fez isso com a gente e a gente não pode fazer isso pra ele. Como assim? Ele não sacrificou, ele se sacrificou e a gente não pode nos sacrificar por ele. Poder a gente pode. O problema é que a gente não quer, né? A gente tem medo. Porque esse medo de morrer é tão grande. Claro, muitas pessoas, principalmente no mundo de hoje, muitos jovens querendo se jogar de prédios e tal. Mas muita gente também tem medo de morrer, né? Como tá tendo agora esse negócio de coronavírus. Então muita gente tá tendo medo de morrer e por causa disso não querem se sacrificar por Cristo. Sacrificar também não é uma cruz. Sacrificar é dar o suor do seu trabalho, de você, pelo próximo. Jesus diz: se você servir a um dos meus pequeninos, estará servindo a mim. Então você não precisa ter uma cruz para você mostrar o seu sacrifício para Deus, mas você ter a vontade e coragem de ajudar, poder ajudar o próximo, isso já é um sacrifício e tanto. Nos mundos de hoje, principalmente, você querer ajudar alguém, um pobre, é uma graça e tanto, né? Mas, enfim, voltando ao que eu queria falar, que é anunciar a ressurreição. Eu falei, né, sobre a parte que o medo dos discípulos, né, e eu expliquei bem para vocês entenderem, né? Mas agora eu quero falar sobre o anunciar. Dia 10, sábado, né? No caso, hoje, hoje é dia 10, né? Que eu tô perdida. Mas hoje, quem percebe, Jesus, ele fala, Maria Madalena e tal, e no finalzinho do Evangelho, o que Jesus diz? Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, meus irmãos, ide pregar o Evangelho a toda a criatura. Mas eu estava fazendo uma reflexão hoje, né, eu falando comigo mesmo. Eu li o Evangelho e falei, Maria Madalena é aquela discípula que com pouco tempo entendeu as escrituras que Jesus falou e acreditou. Aí eu falei também, né, hoje, como a preparação para a festa da misericórdia, eu falei também, né, eu botei no meu diário, que a festa da misericórdia, né, a misericórdia do Senhor, quanto a misericórdia do Senhor pode, né, levar a acreditar. Como assim, Joana? Né, por pouco tempo a misericórdia do Senhor pode nos mudar, pode nos realizar, né, como fez com Maria Madalena. Para quem não conhece, Maria Madalena foi a primeira apóstolo, discípula de Jesus, né, porque como nos mundos de hoje, antigamente e ainda hoje, você falar, por exemplo, mulher num grupo de homens é meio difícil, né, de ver essas coisas. Mas Maria Madalena, a primeira discípula, para quem não conhece muito bem a história dela, ela foi a mulher que Jesus tirou os 7 demônios dela. E vamos dizer assim, por forma de agradecimento, terça-feira santa, Maria Madalena, ela pega um perfume caríssimo lá e enxágua os pés de Jesus e seca com seus cabelos. E foi aquela hora que Judas fala, né? Por que não vende isso por 300 denários
e doa aos pobres, dá aos pobres. E o que Jesus diz? Os pobres sempre estarão no meu coração. Mais ou menos isso, né? Eu estou fazendo uma forma resumida. Jesus disse, né? Os pobres sempre estarão no meu coração, né? Então, muita gente pensa assim, se os pobres estão no coração de Jesus, então eu não preciso mais rezar pelos pobres. Não, pelo contrário. Aí muita gente também pensa o seguinte, eu vi uma coisa, não sei qual foi a pessoa, né, que pregou o seguinte, que muita gente pensa, diz a pessoa que pregou, não lembro qual, muita gente pensa que como os pobres vão ter o reino dos céus, não precisamos ajudar eles ou não precisamos rezar por eles, mas muito pelo contrário. Os pobres terão o reino dos céus? Terão, mas terão mais aqueles que ajudarem os pobres, porque os pobres é a maior riqueza do céu, e aqueles que ajudam os pobres é a maior riqueza, é maior, né? Não estou falando que um é maior que o outro, mas eu estou falando que é maravilhoso aos olhos de Deus, entendeu? Então, ide a toda criatura e pregar o evangelho, né? Pois vemos a vida de Maria Madalena, né? Nesse tempo de misericórdia, eu acho que ela cabe, nessa festa da misericórdia, ela cabe muito, né, ao modelo de misericórdia. Pouco tempo, né, com Jesus, já entendeu as escrituras e principalmente acreditou nelas. E interessante que Pedro, Tiago, né, Pedro, André, João e... ai meu Deus, acho que é André. Pedro, André, não sei qual é agora. Mas eu lembro que era Pedro e João, vamos dizer assim. João ele acreditou, mas Pedro, quero pegar a figura de Pedro, ele não, vamos dizer assim, acreditou, né? Pois ele estava querendo sofrer, né? E eu estava falando comigo mesma, né? Fazendo a reflexão para agora, né? E Pedro ele estava sofrendo, todos os discípulos, né? Os 10 discípulos estavam sofrendo, menos Maria Madalena. Maria também, se vocês prestarem atenção no início do evangelho de hoje, Maria chora ao ver o túmulo, né, e fala ao anjo, roubaram o corpo de Jesus. Jesus fala, por que choras, mulher? E ele aparece, né? E eu sempre vou levar uma frase, se Deus quiser, eu gostaria de levar sempre essa frase comigo, né? Porque eu falo se Deus quiser, para que eu nunca esqueça, né? Que o pároco agora da nossa paróquia, Padre Bruno, da paróquia São Cristóvão, ele disse uma vez na homilia assim, que o sofrimento, a gente não nasce para sofrer, mas o sofrimento nos faz crescer, né? E realmente foi um crescimento em tanto na vida dos apóstolos, né? Mas Jesus, ao mesmo tempo que ele pede para parar de chorar, ele também pede para parar de sofrer, e mostra o quanto eles cresceram, né? Então nós não devemos chorar, sofrer por causa de Jesus. Pelo contrário, nós devemos anunciar, nós devemos ficar alegres por dizer que ressuscitou. Olha que beleza. Existe coisa melhor do que Jesus, tá? Existe não. Então eu reconheço. Eu não reconheço. Pois a alegria maior de ser de Deus, eu reconheço. Se tem uma coisa maior do que ser de Deus, eu reconheço. Mas, enfim, vemos o exemplo de Maria Madalena. Pouco tempo com Jesus, acreditou nas Escrituras, acreditou na ressurreição e foi a primeira discípula de Jesus. Tomamos a frente e ficamos junto com Jesus e acreditemos nas palavras. Ide a toda criatura e pregai o Evangelho. Então, para terminar, eu gostaria de falar uma frase que é assim:
por mais longa que seja a jornada que você tenha que cumprir, nunca se esqueça: se você não tiver um objetivo, o caminho se tornará insuportável. Somente ultrapassa o limiar da chegada quem sabe a razão de ter caminhado. E quem é esse caminho? Podemos dizer assim que essa frase fala: Ele. Jesus, caminho, verdade e vida. Esse que nós devemos seguir, esse que nós devemos amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até amanhã no sexto dia. Tchau, tchau.